Olá, eu me chamo Roberto Magalhães, trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro no ambulatório de mieloma múltiplo e gammopatias monoclonais. E hoje eu estou aqui no ESH 2019. Queria conversar com vocês sobre um abstract que eu achei muito importante, que foi apresentado, uma apresentação oral, um tema livre ontem, apresentado pela doutora Ângela Dispenzieri. A gente vai falar sobre o Turmalini 3. O estudo Turmalini 3 é um estudo focado, é um estudo que os brasileiros participaram, na verdade, houve participação do grupo brasileiro nesse ensaio clínico fase 3, um estudo que foi focado nos pacientes com amiloidose forma L, amiloidose primária, pacientes recidivados ou refratários com amiloidose primária. Então, na verdade, o estudo explorou a utilização do inibidor de proteção humoral ixazomib, como nós sabemos, está autorizado no país para utilização em pacientes com mieloma múltiplo, mas a gente não tem muitas opções, na verdade a gente não tem autorizações no Brasil, isso também ocorre no exterior, de remédios autorizados para utilização na amiloidose AL na sua forma primária. Então, assim, sem dúvida esse é um tema de alta relevância e de grande preocupação para nós médicos, porque nós recebemos esses pacientes nos nossos ambulatórios de mieloma múltiplo e efetivamente não temos muito o que fazer. E o paciente recidivado e refratário, sobretudo, esse daí não há ensaios clínicos estudando essa população de pacientes. Então, daí eu queria trazer para vocês, primeiramente, a relevância desse estudo nesse momento. Então, o estudo, o desenho dele foi um estudo relativamente simples, e com um desenho um pouco diferente do que a gente está habituado. Então, assim, o estudo ele incluiu o ixazomib no tratamento de pacientes, como falei, recidivados, com amiloidose, principalmente aqueles que tinham acometimento de órgão renal e órgão cardíaco, tá? E, na verdade, havia uma randomização, no estudo fase 3, uma randomização para receber num braço, que seria o braço experimental, a utilização do ixazomib, com aquele esquema que é um esquema bastante comum na utilização, para os que têm experiência. A gente utiliza no dia 1, no dia 8 e no dia 15, é semanal o esquema com ixazomib. E quem era na verdade, o grupo controle? O grupo controle era a decisão do médico. E aí que eu queria chamar a atenção, que é um pouco diferente do que a gente está habituado. Quando a gente vê um estudo fase 3, a gente tem aquilo que é considerado o standard e o nosso braço experimental. Nesse estudo, particularmente, o que era considerado standard era a decisão do médico. Então, na maior parte das vezes, os pacientes receberam protocolos que incluíam melfalano, e ciclofosfamida e lenalidomida como o grupo que foi o grupo realmente considerado standard. Então, o endpoint primário desse estudo era tentar avaliar taxa de resposta hematológica. A gente sabe efetivamente que quando a gente atinge na amiloidose, a gente não consegue remover o amiloide dos tecidos, mas se a gente utiliza um tratamento, o foco é a gente tentar atingir uma resposta hematológica e redução da proteína monoclonal. Grande parte das vezes isso é feito através da Freelite, a gente vai obter redução da proteína amiloidogênica que se deposita nos órgãos. Então, o endpoint primário seria avaliar resposta hematológica. Infelizmente, isso é uma coisa que se repete nos estudos com amiloidose. O objetivo primário desse estudo não foi atingido, que era provar que a adição de ixazomib reduziria as taxas, teria melhores taxas de respostas hematológicas do que os outros grupos que foram decididos pelos médicos no tratamento que é considerado standard. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês que esse é um estudo muito importante, embora o objetivo primário não tenha sido atingido, e isso acontece muito em estudos de amiloidose. Primeiro porque pacientes com amiloidose são pacientes muito heterogêneos, são grupos de pacientes muito heterogêneos. O estudo procurou tentar balancear bem o número de envolvimento orgânico com relação a cardíaco, com relação ao envolvimento renal e com relação à utilização de bortezomib previamente, de maneira que os subgrupos estavam muito bem balanceados. E o que o estudo conseguiu mostrar é que realmente a progressão orgânica, quem utilizou ixazomib, houve um alentecimento da progressão orgânica, mostrando que há um benefício sim em taxas de resposta em pacientes que utilizam o ixazomib que é um inibidor de proteção humoral.
Então, assim, eu acho que como maior mensagem do estudo, assim, primeiro mostra a dificuldade dos estudos, é difícil recrutar pacientes, é difícil a gente separar pacientes, sobretudo pacientes recidivados e refratários com amiloidose AL, mas o estudo traz mais uma opção, é um estudo fase 3 e traz uma opção de tratamento para essa população de pacientes. A gente tem que considerar que utilizar um inibidor de proteasoma oral, ele é completamente fácil o seu manejo, a sua toxicidade é baixa e é fácil o manejo clínico desses pacientes, uma vez que eles têm que tomar um comprimido uma vez por semana, por 3 semanas, e depois descansa uma semana para depois reiniciar. Então, assim, eu acho que a mensagem principal tivemos um estudo fase 3 com inibidor de proteasoma oral, né, que mostrou eficácia, sem dúvida, e claro, como comentei, todos os estudos focados em amiloidose, é difícil o recrutamento de pacientes e é difícil devido à heterogeneidade desses casos, raridade e heterogeneidade desses casos, você conseguir mostrar taxas, atingir endpoints primários nesses estudos. Então eu agradeço a sua atenção, tomara que eu tenha conseguido esclarecer um pouco esse tema. Foi um trabalho interessante, se puderem, deem uma revisada. Foi Ângela Dispenzieri, da Clínica Maio, a primeira autora, uma super expert do tema que apresentou. Muito obrigado pela oportunidade.